Olá, mulheres de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 30. 30 capítulos, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Mulheres, Gênesis capítulo 30 vai começar falando sobre a inveja e sobre a amargura de Raquel, a amada de Jacó, a esposa mais amada de Jacó, porque ela não conseguia gerar, ela também é estéril. Aqui vocês podem ver que era muito comum que as mulheres daquela época elas fossem estéreis, né? E ser estéril naquela época era como se fosse uma maldição, porque o homem, ele tinha que ter descendentes. O homem, quanto mais filhos tivesse, mais seria grande a sua descendência. Então, ter uma mulher que não podia gerar era algo muito triste, era algo muito ruim. E a mulher se sentia amaldiçoada, porque ela via que não conseguia frutificar, não conseguia ser frutífera, não conseguia gerar. E nós vamos ver que as mulheres da descendência de Abraão, elas vêm sempre sendo estéreis e o Senhor agindo e operando, né? Então ela vai ter inveja, amargura, por conta que ela vê a sua irmã, que nós vimos ontem que o Senhor se lembrou dela, que o Senhor abençoou ela para gerar, justamente porque ela era muito desprezada. Então, Raquel, vendo tudo isso, ela vai resolver dar sua serva para que seu esposo se deixe. E aí você pode se perguntar, se é a primeira vez que você lê a Bíblia, né? Ah, mas como que pode uma mulher dar sua própria serva para o marido se deitar? Eu não faria isso. Mulheres, mas é assim, naquela época, como elas eram senhoras e cada senhora tinha suas escravas, elas se sentiam donas delas, porque na verdade era. Então, no mesmo caso de Sara lá atrás, que nós estudamos, que ela decidiu dar Agar, quando ela decidiu dar Agar, ela pensou isso. Ela vai gerar e o filho é meu, porque eu sou a senhora dela. Mas não foi o que aconteceu, porque Agar começou a se sentir superior à sua senhora. Aqui é o mesmo caso. Raquel disse, eu vou dar minha serva Bila, e o filho, eu estou dando um filho ao meu marido, porque é da minha serva. E nós vamos ver que o Senhor deu filhos a Bila, vieram filhos de Jacó através de Bila, vieram filhos, né? Aí vai começar aquela rivalidade, porque nós vamos ver que no versículo 9, quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Ou seja, ela disse, eu parei de dar filhos, agora meu esposo está sendo pai, mas não é de mim, então agora eu vou dar minha serva, já que eu parei. Né? Ontem eu falei para vocês, nós vimos aqui a relação dos filhos de Lia, mas até ali tinha parado. Porém, aqui nós vamos ver que ela ainda vai gerar novamente, ela ainda vai dar mais alguns filhos, inclusive uma filha mulher, a Jacó, certo? Então, assim, as duas irmãs e as duas servas das duas irmãs, elas vão dar filhos. E Raquel, né? Raquel, no versículo 22, vai dizer que, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E aí ela vai gerar, ela vai dar a luz a José, e ela já vai dar o nome a José, dizendo, versículo 24, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E assim o Senhor fez, trouxe Benjamim, né? Benjamim é o nome do meu amado filho também. Então, que foi inspirado nessa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, inclusive, mulheres, quero aqui abrir um parêntese, né? Que quando eu engravidei, eu queria muito uma menina. Porém, quando eu estava grávida, né, eu tive, para quem não conhece a minha história, eu engravidei, perdi e logo depois engravidei novamente. E quando eu comecei a assistir a série de José. E quando eu estava nesse capítulo sobre José, sobre Benjamim, quando eu ouvi o nome Benjamim, né, quando Raquel ali morrendo no parto de Benjamim, ela quis dar outro nome a ele, porque era um nome que, se eu não me engano, Benoni, porque era o filho da aflição. E aí Jacó disse, não, ele vai se chamar Benjamim, porque é o filho da felicidade. Então aquilo me tocou de uma forma tão forte que eu senti que aquele bebê que eu carregava no meu ventre era um menino. Embora eu quisesse muito uma menina, eu disse para o meu esposo, eu estou grávida de um menino e ele vai se chamar Benjamim. E assim foi. Amém, amadas? Então, voltando aqui, nós vamos ver que ela gerou José, que era o filho também amado de Jacó.
porque nós vamos ver que Jacó tinha um grande apego a José, nós vamos ver isso lá na frente, de fato que vai até causar inveja nos irmãos. E depois ela tem Benjamim. E nós vamos ver a riqueza de Jacó, né? Depois que Raquel ele deu à luz a José, tudo isso estava acontecendo com Jacó ainda trabalhando para o seu tio Labão. E aí ele vai dizer, olha, agora eu quero trabalhar para mim, agora eu quero juntar riqueza para mim, né? Porque ele já estava muito tempo sendo funcionário do seu tio. E aí o seu tio, olha, fique comigo, Deus me revelou que eu sou abençoado porque você está aqui. E aí ele vai dizer, diga o seu salário e eu lhe pagarei. No versículo 29, Jacó vai responder, você sabe quanto trabalhei por você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Então Labão vai perguntar assim, o que é que você quer? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Hoje passarei por todos os rebanhos e tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Ou seja, Jacó cuidava do rebanho de Labão. E ele fez um acordo, não quero dinheiro, mas eu vou passar pelo rebanho que eu cuido e eu vou tirar destacadas, assim como ele descreveu, ovelhas salpicadas, pintadas. E aí Labão concordou. Porém, nós vamos ver, nesse capítulo, nós vamos continuar a ver amanhã no capítulo 31, que Labão ele vai agir de má fé com Jacó. Ele vai querer enganar Jacó. E são consequências, porque Jacó enganou, agora ali ele estava sendo enganado, né? Mas nós vamos ver que também o Senhor vai se revelar a Jacó, um anjo vai se revelar a Jacó, e ele vai descobrir, e Jacó ele vai ser beneficiado, ele não vai ser prejudicado pela falcatrua de Labão, certo? Mas o acordo foi feito, ele vai ficar cuidando, só que da forma que Labão estava fazendo, era como se Jacó fosse prejudicado porque ele estava agindo de má fé para que quase nada ele pudesse tirar dali. Mas o Senhor abençoava e Jacó estava ali crescendo o seu rebanho, né? No versículo 42 vai dizer assim, os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos, certo? Jacó prosperou muito ali, mesmo que Labão tivesse a intenção de enganá-lo e de trapaceá-lo, certo? E amanhã, porque na verdade era para me ter colocado esses dois capítulos juntos, até pensei em gravar um áudio só hoje, mas como eu dividi um capítulo para cada dia, então vamos ficar nos resumos, cada qual no seu lugar. Então amanhã nós vamos dar continuidade a essa história aqui. Tá bom, mulheres? Deus abençoe você em nome de Jesus.